Oi, hoje é a segunda parte da Maratona de Carnaval, edição 2020, e eu estou me valendo do livro de Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba, lendo apenas durante os desfiles das escolas de samba. Sim, é um desafio um pouquinho até simples, mas é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então é melhor ir com calma. Bom pessoal, realmente esse alto desafio que eu me propus para o ano de ler o livro apenas durante as horas de desfile das escolas de samba, realmente até que está tranquilo de ser cumprido, porque na ideia geral eu pensei, vou levar os 4 dias de desfiles para ler esse livro aqui de 300 páginas. Eu achava que ia ser um pouquinho complicado. Na verdade, descobri ontem, no primeiro lote de capítulos, no primeiro terço, que realmente foi muito simples de avançar com o texto. Aliás, eu não achava que eu ia conseguir ler 100 páginas. E quando eu fiz, falei, poxa, vou cumprir então em 3 dias. De fato, agora no segundo dia eu li mais 100 páginas, ou seja, restaram mais 100 e amanhã com certeza eu vou terminar, mesmo que tudo dê errado. Quer dizer, mesmo que tudo dê errado, então talvez eu não termine. Mas enfim, eu digo isso porque também nesse segundo dia já tive problemas. Eu estava com muito sono, eu tive problemas de dormir, tive que acordar, tive que dormir de novo, enfim, uma salada. Isso, claro, antes de começar os desfiles. Ou seja, eu cheguei totalmente sonado, meio embriagado, mas o sono passou, ainda bem, felizmente, e pude retornar da mesma maneira ao ritmo de leitura. Realmente eu não sofri para fazer essa segunda parte. Portanto, agora vou mostrar para vocês os vlogs que eu fiz durante toda a leitura. Acho que foram 4 ou 5 entradas de novo, não me lembro exatamente quanto. E depois dessas entradas dos vlogs, eu vou fazer também um outro apanhado geral aqui a respeito de tudo que eu li nessa segunda parte de capítulos. Vamos lá! Bom pessoal, está na hora de começar o segundo dia aqui de desafio e já dá para perceber que está completamente diferente porque eu estou muito cansado. Pois é, dormi muito mal depois da primeira madrugada, onde foi tudo tranquilo, né? Não tive problema nenhum, estava bem disposto. Mas acabei dormindo apenas 4 horas, tive que acordar por causa dos afazeres domésticos e depois, mais à noite, eu me rendi, tive que dormir mais um pouquinho, mais 4 horas, ou seja, até cumpri 8 horas de sono, mas tudo quebrado prejudica bastante o nosso bom humor, né? A nossa vitalidade, aquela canseira toda que vocês devem imaginar. Para quem é um pouco mais velhinho, né? Quem é jovem não sente nada disso. Eu não sentia antigamente, sei muito bem como é bom ser novinho. Enfim, vocês podem ver que também já passou muita escola. Já tivemos 4 escolas, na verdade, porque já foi a Colorado do Brás, aliás, Pérola Negra, que foi a primeira, depois sim, Colorado do Brás, Gaviões da Fiel, e agora está passando a Mocidade Alegre. Sim, para quem manja de carnaval, isso significa que muito chão já foi rodado ali por esses passistas. É muito tempo mesmo, cada escola precisa de 65 minutos para cumprir o seu desafio. Ou seja, quanto eu já perdi de leitura até agora. Enfim, vamos ver como é que é a nova fase agora, sendo um momento de cansaço vigorando aqui durante a leitura do livro de Paulo Lins. Eu estou até ainda com a boca ainda seca, preciso comer alguma coisa, estou meio tonto ainda. Vamos ver como é que fica agora, mano. Uma nova experiência de leitura. Afinal de contas, o desafio também serve para isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na próxima entrada, a gente descobre. Ok, então são 4 da manhã e passei relativamente fácil pelo primeiro lote de capítulos da noite. Se bem que acho que eu fiquei com a sensação que eu fui muito mais lento, embora tenha lido 40 páginas. Ontem eu fiz um tempo acho que menor, pelo menos em sensação, e li 35 páginas. Quer dizer, na verdade quase a mesma coisa, né? Aquela coisa da impressão de um momento para o outro, mas talvez eu ainda esteja sentindo os efeitos do sono que estão atrasados. Enfim, o que importa é a história que está interessante. Claro, só para situar, né? Tá rolando o desfile da Águia de Ouro ali no Sambódromo Paulistano. Mas enfim, voltando para a história, a gente tem a continuação lá do flashback do Sodré. E lembrando alguns detalhes que eu não comentei ontem, eu preferi fazer um certo mistério e não dar muitos spoilers. A gente precisa lembrar que Sodré tinha lá naquela época do flashback, na casa dos seus 15 e pouquinhos anos, e teve sua iniciação sexual, que eu falei que foi super divertida, hilária para falar a verdade, mas eu não comentei, e foi até de propósito, que foi uma relação homossexual. Pois é. E agora, quando a gente retorna aqui, descobrimos que logo de cara, quando ele foi fazer o teste de, das práticas sexuais, né, continuar, né, ter novas experiências,
traduzindo, né? Enfim, ter contato com uma mulher, ele acabou topando com quem? Valdirene. Pois é, Valdirene sempre na vida dos homens aqui dessa história. Na verdade, a gente tem que perceber que Valdirene também é novinha nessa época, mas já era funcionária, digamos assim, de brancura. Pois é. Ou seja, a paixão do Sodré vem de muito tempo. E depois a gente acaba descobrindo que passaram-se 10 anos aqui desde que Sodré chegou pela primeira vez ali no Baixo Meretrício, passando a gostar de mulher, abandonando aquela vida preguiça mais esquisita, né? E aí a gente descobre uma coisa que realmente nunca me passou pela cabeça. Porque quando a gente lembra lá do começo da história, e tínhamos aquele interesse de Sodré e Valdemar para com Valdirene, e todos os dois contra praticamente Brancura, né? Porque todo mundo queria ficar com a puta e acabar com o cafetão, né? Traduzindo, era mais ou menos isso, né? Só que a gente descobre agora, na continuação do flashback, que Sodré também foi um cafetão. Olha só, eu sempre achei que o Sodré era igual ao Valdemar, apenas um homem normal que sai à noite para curtir uma puta e ficava nisso. Mas não, ele também foi cafetão, mas então como ele virou cafetão? Olha só que coisa curiosa, né? Quando o Sodré entrou ali para a zona do Baixo Meretrício, literalmente ele quis se enturmar com todo mundo, porque ele sabia, claro, né, que se você tem amigos nesse meio, você sobrevive mais, né, tem mais liberdade, andar para lá e para cá. E logo percebeu, claro, que Brancura era o dono do pedaço, né, fez de tudo para sempre ter um papo tranquilo com ele. E teve uma grande oportunidade de ficar muito amigo quando ele literalmente salvou Brancura da morte, né? Realmente de uma emboscada. Ou seja, o que foi que o Brancura fez? Percebendo, né, que para aquele homem devia um grande favor, né? Ele deu um presente para ele. Qual foi o presente? Ele deu uma puta para ele. Olha que amizade boa, né? Já pensou um amigo seu chega para você: Ô rapaz, tô aqui teu presente, feliz aniversário. Nossa, o que é? Uma puta. Ou seja, foi daí que Sodré começou também o seu ramo da cafetinagem. Ou seja, virou um cafetão, depois ele foi expandindo os negócios, ou seja, foi contratando mais puta, né? Às vezes o próprio Sodré ainda passava mais uma para ele. Ou seja, nesses 10 anos que se passaram, Sodré foi ficando também um belo de um cafetão, mas um pouco também num nível diferente do Brancura, porque como ele era um branco, né, ele tinha relacionamento com as esferas públicas, ele era um funcionário público, né, ou seja, ele tinha contato com a polícia, ou seja, o poder que ele desenvolveu era muito maior, com certeza, do que o do Brancura, que aí era um negro e, claro, sempre era mal visto lá por aquela sociedade lá dos anos 20 no Rio de Janeiro. Ou seja, algo curioso. Mas enfim, depois a história volta para o tempo presente e descobrimos que quando Brancura se casou, Sodré aproveitou o espaço vago ali, né, do chefe da vez para voltar a mandar ali nos puteiros. Só que aí apareceu um outro personagem chamado Seu Filintra, que nunca foi citado, e eu estranhei bastante a presença de um novo personagem que era tido como poderoso, o verdadeiro dono ali do pedaço. Não, ele não era um cafetão, ele era um malandro, até se definir num certo momento dessa maneira. Mas eu achei muito estranho que, tipo, depois de 10 anos que Sodré está trabalhando como cafetão e se expandindo nos negócios, nunca soube da figura do Seu Filintra. É algo meio estranho, eu estranhei isso. Por que o Paulo Lins colocou isso na história? Né? Me pareceu uma coisa jogada assim ao léu, inesperada, um pouquinho forçada, né? Só para render algumas situações que vai também proporcionar alguns desdobramentos lá pelo futuro. De qualquer forma, seu Filintra autorizou que Sodré pudesse voltar às suas atividades de cafetinagem. E, claro, do lado de Brancura e Valdirene, eles se acertaram e formaram agora um casalzinho. Assim, antes disso, né, na verdade, Sodré ainda tentou uma certa vingança e seu Filintra salvou mais uma vez a vida de Brancura. Na verdade, a gente sempre está percebendo, né, que Brancura está sempre correndo perigo de vida e sempre acontece algo para salvá-lo. Por isso que, meio que para não repetir de novo a situação, entrou esse personagem ali, sim, estranho, o seu Filintra. Realmente foi um artifício um pouquinho forçado do Paulo Lins
com certeza. De qualquer forma, agora o casalzinho Sodré e Valdirene vive uma vida talvez assim de casado, um pouco mais sossegado, embora ele tenha voltado para a zona, assim como ela ainda se mantém. Embora, claro, as figuras lá da religião ainda aconselhem Brancura a largar tudo isso. Se ele quer seguir a carreira como compositor de samba, ele não pode ficar ali na malandragem, que isso nunca combina, nunca vai dar certo, você precisa ser um sujeito direito. E depois tivemos uma passagem curiosa onde Valdirene lembra que ele precisa, que eles, né, os dois, o casal, precisa passar para dar um parabéns para a tia Almeida, que é uma figura que eu sei que existiu de fato. Ela teve contato com o presidente Venceslau Braz, o presidente lá daquela época no Brasil, e ajudou ele a cuidar de uma grande ferida que ele tinha na perna. Acabou devendo grandes favores por ela. Bom, por que eu sei disso? Na verdade, tenho certeza que aqui é uma passagem verídica. Eu vou dizer para vocês mais ao final do vídeo, só para não alongar aqui esta entrada do diário. Mas de qualquer forma, foi a primeira realmente noção que eu tenho de coisa histórica que aconteceu aqui nessa história, mas porque eu sabia de terceiros, pois aqui na narrativa mesmo não dá para perceber isso. E outra coisa também é que depois, em outro momento, nessa casa da tia Almeida, tem bastante roda de samba. Um dia o casal também está lá vendo vários músicos se apresentarem e a gente percebe que é colocada a letra de uma música super famosa que é Pelo Telefone, considerado o primeiro samba gravado, um registro oficial de uma música. Aliás, né, desde o começo da história, a turma do Brancura, sempre a turma de músicos, né, não do malandro, reclamam que Pelo Telefone não é uma música lá muito interessante, não é um samba, sei lá, interessante. Eles querem desenvolver algo além do que foi o Pelo Telefone. E também nessa festa então que eu estava falando, a tia Almeida diz para eles, né? Ô pessoal, vocês são tudo músicos jovens, né? Começa a cantar algumas coisinhas de vocês. Só que aí a reação não foi muito boa. Eles começam, cada qual cantando sua própria música, e aos poucos a audiência vai indo embora, a sala fica vazia, eles ficam praticamente sozinhos, cantando um para o outro, cantando e tocando. Né? Eles ficam muito decepcionados. Eles têm a noção, de novo, que eles precisam formar um bloco carnavalesco, pelo menos, para atrair gente, ou seja, eles precisam fazer com que as pessoas venham até eles, porque se eles vão até as pessoas só querem os sambas antigos e os outros estilos musicais, como machixe e outras coisitas. Realmente, o que eles querem fazer, eles precisam criar um grupo. E, aliás, está muito certo, né? Você precisa atrair a audiência para perto de você de alguma forma, ou seja, através de uma escola de samba, pode ser bastante interessante. E no finalzinho do que eu li agora, temos a figura daquele músico que sempre apareceu bastante, que é o Silva. Uma coisa meio estranha também, ele procura adquirir uma arma com o Sodré. Lembrando que agora, tanto o Sodré como a Brancura firmaram um pacto de paz por causa do seu Filintra. Ele falou, né? Vocês não são mais amigos, nunca mais serão, na verdade, né? Mas, por respeito a mim, vocês dois nunca mais vão brigar entre si. De qualquer forma, foi uma coisa meio estranha que o Silva está atrás dessa arma. É uma outra narrativa que está se criando aqui dentro do livro do Paulo Lins. Vamos ver no que isso vai dar a partir de agora. Mas enfim, é isso. Não tivemos muitos desdobramentos aqui da história. Assim, vai lembrar, né? Esse Silva, ele é um viado e acha que ele precisa de uma arma para impor respeito aos homens, né? Ele é um sujeito magrinho, né? Acha que precisa estar com uma arma de fogo para poder se defender, né? No gogó ele não tem como. Enfim, vamos ver como vai se desdobrar essa história a partir de agora. Bom, agora é 6 da manhã e já está quase acabando os desfiles da escola de samba aqui de São Paulo. Já passou Unidos da Vila Maria e agora temos a última, Rosas de Ouro. E no nosso grande desafio aqui da leitura, tivemos muita coisa variada. Na verdade, a gente pode até dizer que o protagonismo do Brancura diminuiu um pouquinho por aqui, porque se começou a dar destaque aos outros personagens, inclusive aqueles que pareciam bem secundários, e agora, que aliás eu nem falava a respeito deles, né? Por exemplo, o Silva, né? Sempre esteve presente e só ganhou destaque depois de alguns momentos. E eu comentei que no bloco anterior ele havia comprado uma arma de qualquer coisa, né? Aquele suspense. O que ele vai fazer com isso? Bom, a gente não ficou sabendo. Na verdade, no capítulo seguinte, descobrimos que ele está doente, está internado no hospital com sífilis. Quase para morrer? Não, talvez um exagero da sua irmã. Enfim, o que vale é que a partir dali começou a ficar destacado, na verdade, que ele começou a ter um pouco de sucesso na sua área musical. Sim, o grande Francisco Alves quis gravar um samba dele. Acho que é Me Dá Carinhos, se eu não me engano. Bom,
O que importa é que sim, mais uma conexão com o mundo real, né? O rei da voz agora quer cantar um samba dele. Só que naquela de comprar totalmente, né? Não vai nem a indicação que é uma parceria com o Silva. Mas tudo bem, ele topou. Porque afinal de contas, né? Fazia bem para ele saber que ninguém precisava saber que era um samba dele, mas de ser ouvido por um cantor famoso, popular e todo mundo vai cantar depois, para ele já era uma grande de uma satisfação. Nisso em seguida também temos um destaque para um outro personagem, o Bide, que também sempre apareceu aqui na história, eu nunca toquei no nome dele porque realmente era um personagem secundário. E aconteceu algo semelhante, um outro cantor também ficou interessado numa música dele, só que houve uma malandragem aí. O cara praticamente pegou a música, gravou, não fez uma citação que ele era o autor, mas não comprou de fato a música, ele não deu nenhum dinheiro. Sim, o Silva recebeu uma boa quantia, já o Bid não, foi passado para trás. Literalmente, depois ele foi reclamar, né? Teve aquele furdunço todo e conseguiu uma graninha. E na verdade isso também serve para colocar a história para alguns outros rumos mais musicais. E para falar a verdade, eu acho que a história até esfriou um pouco, porque eu gosto do protagonismo do Brancura e de repente ele passou a ficar uma coisa secundária. Mas lembrando de novo que ele quer ser um compositor de samba e no fundo ele acaba percebendo que ele não tem lá muito jeito para isso, para falar a verdade. A inspiração musical dele meio vem que da malandragem que ele está atuando, ou seja, ele precisa sofrer um pouco para ter um pouquinho de inspiração, fazer uma coisa mais ou menos. Ele sabe que na verdade o que ele produz não se compara ao que o Silva faz, ao que o Bid faz, ou então o seu outro parceiro, o Bastos. Sempre uma coisa assim, meia boca, com certeza. Na verdade, ele gosta mais de ser malandro mesmo, né? Vamos combinar, né? E aquela situação com a Valdirene também fica na mesma. Eles estão casados, mas ele não largou a cafetinagem, ela também não largou o meretriz. Então tá tudo na mesma, porque a história continua igual. Cada um vai tocando a vida do jeito que dá. Ele também cada vez mais se interessando pelas mulheres brancas, deixando um pouco ela, a Valdirene, que também é uma negra, a gente nunca pode esquecer disso, né? Ou seja, toda a história anda um pouquinho meio parada em torno do seu protagonista. Eu achei um pouco esquisito isso, mas fazer o que, né? Opção do escritor aqui do livro. Vamos ver como ele vai desenvolver os passos a seguir. Por outro lado, também temos o Sodré, que também ficou um pouco afastado aqui do foco, e ele está crescendo ainda, se tornando bastante poderoso. Ainda naquelas de não ter muito atrito com o Brancuras, embora o Brancura, né, deixa meio ainda na cabeça aquela ideia de matar o Sodré. Aquela desavença deles realmente ainda vai acabar em morte até o final do livro, com certeza. E falando em morte, deixa eu destacar uma coisa que eu sempre tinha comentado lá no começo da história, que se falava muito em violência aqui, mas de fato ela nunca apareceu. Era mais da boca para fora, né, que os personagens falavam, né, ah, vou matar fulano, vou matar ciclano. Na verdade, nunca nada acontecia. Só que, num incidente aqui de um desfile dos blocos de rua, carnaval, aconteceu que Brancura meio que quis proteger um bloco amigo ali, o famoso Cananga do Japão, e meio que partiu para uma certa violência, né? Ele e mais outros três homens que pegaram uns pedaços de pé de mesa, né, para dar borretada no pessoal dos blocos sujos, que eram aqueles blocos totalmente desorganizados, né? Cada um se vestia em farrapos mesmo, né? E era uma coisa que a polícia não gostava, também batia muito, né? E Brancura foi tomar as dores para proteger os grupos amigos. Só que, curiosamente, né, uma mulher também vai junto com os quatro homens, só que ela leva uma faca e ela esfaqueia várias pessoas, se não me engano, quatro delas. Ela acaba indo presa, outros dois homens também, mas o Brancura meio que sai ileso de tudo aquilo. Foi a primeira violência de fato que aconteceu por aqui. Eu também achei uma coisa bem exagerada, mas serve para ilustrar lá a violência da época. E eu acabei lendo até pouco, acho que eu li mais 20 páginas. Podia até ter continuado rapidamente para completar mais 100 hoje, mas eu decidi parar porque estava com muita informação. Realmente a história ficou bem fragmentada nesse novo lote de capítulos. Então eu preferi dar uma parada meio que para não esquecer. E talvez eu tenha esquecido algum detalhe aqui que não me falha a memória. Ah, sim, lembrei. Aquela personagem, a Ivete, com a qual Brancura se casou, ela voltou a aparecer, né? Só para fazer uma citação que ela arranjou um outro, teve 4 filhos e tal. E também a tia Amélia, mãe de Valdemar, também deu as caras novamente. Ele também
foi registrado um destino para ele, que ele tomou jeito na vida e agora está trabalhando como um homem decente. Mas a tia Amélia apareceu realmente mais aqui dando bons conselhos para essa turma que quer montar um bloco, mas até agora não monta, não tem sede, não tem nada. Tá também enrolando essa parte aqui na história. Ou seja, então, realmente, como eu disse, esfriou um pouquinho o ritmo aqui da história. Vamos ver se é curioso, né? É um livro que eu acabei comprando para ler aqui durante a maratona porque estava achando que seria bastante relacionado ao carnaval. No fundo, ele não se relaciona muito, na verdade, é mais uma história de malandragem. E agora que ela saiu um pouco da malandragem em alguns temas, ela esfriou um pouco. Coisa curiosa, principalmente porque o seu protagonista não teve muito destaque por aqui. Enfim, vamos ver agora no próximo bloco para chegar até as 100 páginas de hoje. E agora são 7 horas da manhã, acabaram os desfiles lá no Sambódromo Paulistano, ou seja, está encerrado o Carnaval 2020 aqui na capital do túmulo do samba, né? Se bem que ultimamente, né, tem mais gente vindo para São Paulo curtir blocos de rua do que exatamente lá no Rio de Janeiro ou na Bahia. Olha só que coisa curiosa, né? Como deixamos aqui São Paulo de ser um lugar onde não se falava quase de samba. Enfim, outro papo para outro dia. O que vale, claro, é a história que a gente está acompanhando aqui do Paulo Lins. E essas 20 páginas finais aqui, que para fechar as 100 páginas para esse segundo dia, realmente não aconteceu mais muita coisa diferente do que já estava no ritmo anterior. Ou seja, mais um pouco a respeito de Sodré, Brancura e Valdirene e um pouquinho a respeito do samba. Deixa eu falar primeiro do samba, né? Finalmente aquela turma conseguiu fundar a escola de samba, tendo duas sedes principais, uma para reuniões e uma para realmente fazer o samba, né? Ter as reuniões musicais. E a escola se chama Deixa Falar. Porque eu não sei exatamente se é oficial a verdadeira primeira escola de samba do Brasil. Quer dizer, do mundo, né? Com certeza. Temos aqui a importância histórica disso. Na verdade, o grande problema que o pessoal tinha naquela época é que os blocos. É que os blocos disso. Era que. Era que os blocos, na verdade, eram coisas bem marginais. A polícia não gostava, descia o sarrafo mesmo, principalmente por causa das badernas. E o intuito aqui desse pessoal é realmente fazer uma coisa mais familiar e principalmente fazer um bloco de corda, né? Ou seja, só pode entrar dentro do bloco quem paga as mensalidades da agremiação. Ou seja, uma coisa bem organizada, realmente que o governo vai poder interferir porque está tudo legalizado, tudo na papelada certa. Ou seja, realmente um marco importante para o samba começar a crescer no Brasil. E aquele samba que eu disse, já comentei, um samba um pouco diferente do que estava correndo lá naquela época, né? Que na verdade o que se chamava de samba era um monte de outros estilos, como o machixe e outras coisas lá que eu não lembro agora. Mas o pessoal, os personagens, né, reclamam o tempo todo que se pode evoluir muito nisso. Claro que na percepção aqui do texto a gente não consegue perceber a diferença musical, para falar a verdade. Bom, enfim, está fundada a escola, vamos ver como se desenvolve na parte final então do livro, o terço final, né? Mas voltando aos nossos personagens, Valdirene, Sodré e também Brancura. Eu esqueci de dizer, né, que aquela crise de casamento ali do Brancura com a Valdirene resultou que eles estavam completamente afastados um do outro e que resultou, claro, para Valdirene acender aquele desejo sexual para com Sodré mais uma vez. Ou seja, de vez em quando eles se encontravam na rua e florescia, assim, cada um ficava excitado à sua maneira, se vocês podem me entender, né? Sim, e quando a gente começa esse... A gente não, eu, né? Comecei essa última parte aqui de capítulos, logo de cara tivemos um onde exatamente os dois se encontraram na rua, se perseguiram e, claro, lá no mato, praticaram aquela arte maravilhosa da fornicação. Pois é, não resistiram aos desejos canais. Depois eles se afastaram, meio que negando um para o outro que diabo a gente fez, né? Que merda que isso vai dar, obviamente. E claro, em relação à Brancura. Se bem que Brancura meio que resolveu terminar tudo com Valdirene, porque ele quis deixar as claras realmente o que ele sente, né? Ele gosta dela como mulher, tem amor por ela, mas realmente ele não consegue evitar aquela coisa de experimentar outros perfumes, ou seja, outras mulheres. Ele não consegue ser só dela, com certeza. Claro, aquela coisa, ela também não é só dele, afinal de contas, ela é uma prostituta, né? Talvez pior ainda, né? Bom, enfim. Mas o que vale é que sim,
ele realmente não consegue mais ficar com ela e meio que eles vão terminar tudo agora. Aliás, falando em Sodré, né? Sodré tinha tomado um pouco de jeito, ele tinha se casado, né, com a Fátima Maria, né? Inclusive, ele continua ainda com seu emprego lá do Banco do Brasil, funcionário público, mesmo tendo crescido muito lá na cafetinagem, sendo um homem muito poderoso. E a esposa nem desconfia que ele vive de coisas assim meio ilegais, né? Bom, mas enfim, temos outro problema, né? Valdirene vai então acabar com esse casamento? Com certeza sim, né? Mais desdobramentos para o restante aqui da história de Desde que o Samba é Samba. Vamos conferir então amanhã o restante do que tem para oferecer o livro do Paulo Lins. Ok, ok, ok. Isso foi uma referência a alguma coisa relacionada ao carnaval. Não sei se muita gente vai perceber. Mas enfim, vamos aos meus comentários a respeito aqui desse segunda parte, né, de leitura de Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins. Com certeza, eu comentei no começo do vídeo, né? Eu achava que teria problemas de leitura, mas não, o sono passou, então tudo fluiu muito bem. Com certeza, as aventuras de Brancura ainda continuam interessantes, mesmo que nesses últimos capítulos que eu li hoje teve um ritmo um pouquinho mais lento, justamente porque ele não estava tão protagonista aqui do livro. Os outros personagens secundários ganharam um pouquinho mais de voz e justamente no momento onde parecia que o contexto da malandragem meio que se esvaziou e entrou mais o contexto do samba, da criação do samba carioca, a formação das escolas de samba, né? É uma coisa até contrastante, né? Na verdade isso acontece porque, de fato, eu gostei muito do que está acontecendo aí nessas questões da malandragem. A história é interessante, como eu disse ontem, não é nada complicado, não tem nenhuma grande filosofia aqui no texto, mas a história flui de uma maneira agradável e também, como eu disse, bastante, é muito divertida. Claro que vale frisar, todas as coisas engraçadas estão focadas em termos sexuais. Muita gente pode ler esse livro aqui e torcer o nariz, mas muito mesmo, porque é simples na verdade acontecer isso. É uma coisa sem pudor nenhum, sem muito exagero também, mas ele tende ao engraçado. Se você relevar que está se falando só de sexo e perceber que aquilo é tudo piada, com certeza você vai passar pelo texto se divertindo mesmo. Não é para ficar ofendido, com certeza. Aliás, em termos de samba, né, a gente tem que sempre ter essa noção que o samba meio que está relacionado ao sexo, e o contrário também, o sexo ao samba, mesmo que, claro, não possam acontecer exageros, mas é uma época do ano de a gente se libertar, claro, de ser liberto, mas não de libertinagem, é aquele balanço, né? Se você passa um pouquinho, você cai na libertinagem, se você se mantém em equilíbrio ali, você está na sua liberdade. Assim, a época do carnaval é meio que para isso. Talvez seja um bom motivo do Paulo Lins ter escolhido ele focar bastante na malandragem e mostrar pra gente a vida dos cafetões, das prostitutas, que realmente eles vivem disso, do sexo, né? De ganhar dinheiro através disso, mas ao mesmo tempo eles querem pensar no samba, no carnaval, que é, como eu disse, a manifestação de uma certa liberdade, inclusive sexual, mas sem cair na libertinagem. É uma boa questão interessante aqui, claro, isso é um pensamento que eu tive, inclusive agora, não está no texto aqui do Paulo Lins, mas ele pode ter pensado sim quando estava tentando bolar essa sua história. Serve como uma boa reflexão, sim, com certeza. Talvez, né, na parte final do texto que a gente vai ver amanhã, a gente consiga achar alguns indícios a respeito disso. Mas sempre temos sim esse equilíbrio aqui no texto. Ou seja, se você ver toda essa parte engraçada a respeito do sexo e não se ofender, você vai achar sim um livro completamente divertido que eu recomendo bastante. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você usa o link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Mas enfim, o que tivemos aqui dessa vez é uma coisa que eu estava até reclamando ontem, que não tinha muitas conexões históricas. Estava muito focado na coisa da malandragem e, como eu disse, né, o texto aqui da quarta capa parece dar a entender que a gente vai ter muito cruzamento de pessoas reais do mundo do samba aqui dentro da história, mas não é o que aconteceu lá no primeiro lote de capítulos, assim, primeiras páginas. Já na segunda fornada, digamos assim, aí tivemos algumas referências
não explícitas, são coisas veladas, que às vezes eu fico na dúvida. Peraí, esse personagem que apareceu agora, ele existiu ou não existiu lá nos anos de 1928? É verdade ou não é? É fantasia aqui do Paulo Lins? Sim ou não? Sempre está na dúvida, nunca há uma afirmação exata disso. Mas aconteceram sim, apareceram alguns textos de letra que eu realmente reconheci. Ah, esse aqui é uma música que existe, como por exemplo, que eu já comentei no vídeo, Pelo Telefone, que foi o primeiro samba gravado, registrado, né? Conhecido como de autoria do Donga, mas na verdade foi um monte de gente que ajudou a compor essa letra durante, parece que vários anos, né? Só que finalmente num dia se gravou e se botou mais a autoria em cima do Donga, mas na verdade foi muita gente. Enfim, algo bastante interessante que está registrado aqui. E também teve uma outra passagem que eu falei que só diria agora nesse momento do vídeo, foi que eu reconheci que aquilo era real porque já tinha uma outra referência. Se eu não tivesse, eu teria passado por tudo aquilo e ficado na dúvida, que é aquele momento onde aparece a tia Almeida e uma referência que ela ajudou a curar um problema na perna do presidente Venceslau Braz, que na época governava aqui o Brasil. Sim, podia passar muito batido, ou eu, pelo menos eu ficaria na dúvida, mas ano passado eu li um texto bastante interessante da Almira Dantas, que é uma parceira de booktuber, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente troca algumas experiências, nós e mais outros booktubers, e ela lançou um conto no Kindle ano passado. O sistema que também é da Amazon, né? Aliás, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ir atrás desse texto dela, muito interessante, um conto que ela participou de uma proposta de desafio literário, se não me engano, algo bem parecido, agora não lembro. Mas enfim, se chama A Arca é de Bronze, o Amor é de Ouro e o Samba é a prata da casa. E o que temos exatamente nesse texto da Almira Dantas é justamente esse momento histórico da tia Almeida com relação a Venceslau Braz e ajudando ele e também, ao final, também conseguindo arranjar um emprego para o marido da tia Almeida. Uma coisa bastante curiosa, claro, há outras questões ficcionais, se eu não me engano, também lá no texto da Almira Dantas, mas essa parte está registrada aqui dentro do livro também, de maneira praticamente idêntica que a Almira colocou, claro que de maneira bem mais resumida, porque foi bem en passant mesmo. Como eu disse, quem não sabe nem percebe que aquilo ali existiu de fato. Aliás, quando eu li o texto da Almira Dantas, eu também fiquei na dúvida, isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira? Inclusive, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida na resenha que eu fiz a respeito desse conto da Almira. Realmente naquele momento eu fiquei na dúvida, e depois que já tinha publicado o vídeo, que ela comentou comigo, que ela havia participado de um concurso literário onde tinham as regras estabelecidas para se falar a respeito justamente daquela época. Por isso que na verdade tem aquela coisa misturada de realidade com ficção. Bem interessante, dá uma olhada no texto da Almira, que é bem bacana, e vocês vão entender também um pouco do que está por aqui pelo livro. Essas coisas do nascimento do samba naquela época, lá dos anos 1920, quase finalzinho dos anos 1920. Muito bom mesmo. Mas enfim, ao que a gente viu aqui, a gente não, eu li, né, nesse segundo lote de capítulos, eu gostei bastante, estou me divertindo ainda com a história de Brancura, mesmo que tenha esfriado um pouquinho, mas eu acho que a história ainda vai crescer bastante. Claro que muitos dos personagens, de novo, verídicos, reais, citados aqui, ainda não apareceram, vamos ver se aparece. Inclusive, por exemplo, Pixinguinha, está escrito aqui, mas até agora ele não apareceu, mas o Pixinguinha aparece justamente nesse momento histórico lá no texto da Almira Dantas. Será que ela misturou? Isso eu também não sei. Eu não me lembro dela ter comentado algo a respeito. Então eu fiquei na dúvida. Eu achava, quando eu percebi, né, que ia começar esse momento que era relacionado com a tia Almeida, que eu falei, então vai aparecer agora o Pixinguinha? Não, ele não apareceu, né? De vez em quando, sei lá, algumas pessoas que são citadas aqui, eu fico na dúvida, são conhecidas. Bom, já falei isso, né? Minha dúvida eterna para com esse livro aqui do Paulo Lins. Estou na expectativa de muito mais personalidades conhecidas aparecerem aqui no terço final do livro. Com certeza, se aparecerem mesmo, eu vou ficar bastante contente e bastante curioso. Como eu disse, se eu posso apontar um defeito para esse livro, por enquanto, é talvez ter prometido demais aqui no texto da quarta capa. E quando você lê o texto, quase não tem nada sobre o samba, tem mais sobre a malandragem, embora tenha feito uma coleção aqui interessante, como comentei agora há pouco. Enfim,
Amanhã vamos descobrir se isso vai dar certo ou não no próximo e derradeiro vídeo aqui da Maratona de Carnaval edição 2020. Então, até amanhã.